Você já parou para pensar por que, mesmo seguindo todas as regras, o dinheiro parece escorrer pelos seus dedos? Você trabalha mais, ganha promoções, corta despesas e no fim do mês a sensação é a mesma, a de estar correndo em uma esteira que nunca para. A resposta é que você está jogando um jogo com um manual de regras falso, um mapa desenhado para te manter perdido. Isso não é falta de sorte, não é má gestão, é o sistema funcionando exatamente como foi projetado. Desde a escola, te ensinaram a ser uma peça eficiente. Estude, consiga um bom emprego, pague suas contas em dia, poupe um pouco e um dia talvez você se aposente. É um caminho seguro, previsível e completamente ineficaz para construir riqueza. É o caminho que a manada segue. Mas por trás das cortinas existe outro jogo acontecendo. Um jogo de poder, estratégia e influência. E ninguém entendeu mais de poder do que Nicolau Maquiavel. Ele nunca escreveu um livro sobre finanças, mas seus princípios sobre como o poder é conquistado, mantido e expandido revelam um mapa secreto para o dinheiro. Um mapa que foi escondido da maioria. Este mapa mostra que o dinheiro não é apenas uma ferramenta de troca. Ele opera em 6 níveis distintos de poder. E a verdade brutal é que 95% da população nasce, vive e morre sem jamais passar do segundo nível. Eles ficam presos, trocando seu tempo, sua vida, por um salário que mal cobre suas despesas, alimentando uma máquina que não foi construída para beneficiá-los. Eles acreditam que a saída é trabalhar mais horas, tentar subir na carreira, cortar o cafezinho, mas isso é como tentar cavar um túnel para fora de uma prisão usando uma colher de plástico. Você se cansa, mas não sai do lugar. O sistema foi desenhado para que o seu esforço enriqueça outros. Ele te incentiva a pegar empréstimos, a usar o cartão de crédito, a viver um padrão de vida que te mantém permanentemente endividado e dependente, obediente. Mas o que ninguém te conta é que as mesmas regras que te aprisionam podem ser usadas para te libertar. Quem entende as brechas no sistema, quem enxerga o mapa verdadeiro, pode virar o jogo. Pode fazer o dinheiro trabalhar para si, em vez de passar a vida trabalhando por ele. O primeiro passo para escapar é entender em qual dos 6 níveis você está agora. O primeiro nível, onde a grande maioria se encontra, é o da sobrevivência. E a razão pela qual eles estão presos ali não é a falta de dinheiro. É uma única crença que foi instalada na mente deles desde a infância. Uma crença que os impede de ver a porta da cela que está escancarada. A crença que te mantém acorrentado ao nível da sobrevivência é a equação que o sistema te ensinou a aceitar como verdade absoluta. 1 hora da sua vida vale uma quantia de dinheiro. É um software mental instalado em nós desde a primeira vez que ouvimos. Estude para arrumar um bom emprego. A ideia de que seu tempo, seu recurso mais finito e precioso, é a única moeda de troca que você possui. O sistema te transforma num relógio ambulante, vendendo seus segundos, minutos e horas por um valor que mal acompanha a inflação. Pense nisso como tentar encher um tanque furado. Você passa 40, 50 horas por semana despejando o balde do seu esforço lá dentro. Mas o sistema instalou ralos invisíveis no fundo desse tanque. Um ralo se chama inflação, que evapora o valor do seu dinheiro enquanto você dorme. Outro se chama impostos sobre o trabalho, que tira uma fatia antes mesmo de você tocar no balde. E o maior de todos é a cultura do consumo, que te convence a abrir novas torneiras de gastos para aliviar a frustração de nunca conseguir encher o tanque. A vida no nível 1 é isso, é a corrida constante para buscar mais água, trabalhar mais horas, fazer mais bicos, apenas para ver o nível do tanque sempre perigosamente baixo. É viver apagando incêndios. A ansiedade que bate no dia 20 do mês, quando o salário já virou miragem. É a falsa sensação de alívio ao usar o limite do cartão, adiando o problema e aumentando o tamanho do furo no tanque. Enquanto a pessoa no nível da sobrevivência pergunta: quantas horas eu preciso vender para comprar isso? A pessoa que está começando a subir no mapa faz uma pergunta diferente. Como eu posso criar um sistema
ou adquirir um ativo que pague por isso, sem que eu precise vender mais horas da minha vida. Percebe a mudança? Não é sobre a quantidade de esforço, é sobre a direção dele. Sair da sobrevivência e entrar no segundo nível, o da estabilidade, exige a construção da sua primeira máquina de dinheiro. Uma máquina pequena, talvez até imperfeita no começo, mas que funciona sem depender exclusivamente do seu tempo. E é exatamente aqui que muita gente acha que já chegou longe. Mas deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Estabilidade é só pobreza com maquiagem. É quando você não passa fome, mas também não manda em nada. Você ainda troca tempo por dinheiro. Ainda depende de um sistema que pode te descartar amanhã. Ainda vive com medo de perder o que conquistou. A maioria das pessoas morre nesse nível achando que venceu. Não venceu. Só aprendeu a sobreviver melhor dentro da jaula. Mas o mapa de Maquiavel não mostra apenas as armadilhas. Ele mostra as rotas de fuga. E a primeira rota de fuga não é trabalhar mais, não é correr mais rápido com o balde, é quebrar a equação. Enquanto a pessoa no nível da sobrevivência pergunta quantas horas eu preciso vender para comprar isso, a pessoa que está começando a subir no mapa faz uma pergunta diferente. Como eu posso criar um sistema ou adquirir um ativo que pague por isso sem que eu precise vender mais horas da minha vida? Percebe a mudança? Não é sobre a quantidade de esforço, é sobre a direção dele. Sair da sobrevivência e entrar no segundo nível, o da estabilidade, exige a construção da sua primeira máquina de dinheiro. Uma máquina pequena, talvez até imperfeita no começo, mas que funciona sem depender exclusivamente do seu tempo. E o primeiro passo para construir essa máquina é algo que 99% das pessoas no nível 1 ignoram, porque parece exatamente o oposto do que deveriam estar fazendo. Esse primeiro passo é a criação de um vazio estratégico. Parece filosofia, mas é a tática mais brutalmente prática que existe. O sistema te programou para ser um bombeiro. Sua vida financeira é uma série de incêndios. A conta que venceu, o pneu que furou, a emergência inesperada. Você corre o dia todo com um balde d'água apagando o fogo mais próximo. Você é recompensado pela sua agilidade em reagir, não pela sua capacidade de prevenir. E é por isso que o primeiro passo para sair da sobrevivência parece um erro fatal. Você precisa deliberadamente parar de apagar um dos incêndios para construir um reservatório de água. Na prática, isso se chama fosso financeiro. É a sua primeira linha de defesa. Não é um investimento para te deixar rico. Não é uma poupança para comprar um carro. É um dinheiro com uma única função: comprar tempo e poder de decisão. É o dinheiro que te permite respirar fundo no meio do caos e, pela primeira vez, pensar como um general em vez de um soldado na linha de frente. A pessoa presa no nível 1, ao receber um dinheiro extra, imediatamente o usa para apagar um incêndio. Paga uma conta adiantado, compra algo que estava precisando, ação imediata, reação. O general, por outro lado, pega esse mesmo dinheiro e o isola. Ele cria uma reserva intocável. Esse dinheiro não resolve o problema de hoje, ele garante que você terá a capacidade mental para resolver os problemas de amanhã, sem desespero. Isso é usar o sistema contra ele mesmo. O sistema quer você reativo, correndo na esteira. Ao criar seu fosso, você compra o direito de descer da esteira por um momento e olhar o mapa. Veja o caso de uma aluna, a Cláudia, uma redatora freelancer. Ela vivia no ciclo de aceitar qualquer trabalho, por pior que fosse, porque as contas não esperavam. O vazio estratégico dela foi juntar o equivalente a 3 semanas de seus custos básicos. Um valor pequeno, mas que mudou o jogo. Pela primeira vez em anos, quando um cliente ruim apareceu com um projeto mal pago e urgente, ela pôde dizer não. Naqueles 15 dias de tranquilidade que ela comprou, ela reestruturou seu portfólio e prospectou 2 clientes que pagavam o dobro. A primeira máquina de dinheiro dela não foi um fundo de investimento. Foi o poder de recusar o que a mantinha presa. Mas construir esse fosso é apenas a primeira parte da batalha. A verdadeira guerra maquiavélica
começa no momento em que você o tem. Porque com esse novo poder, o poder do tempo e da escolha, vem a maior armadilha de todas, onde 90% dos que chegam até aqui falham. Eles usam essa nova segurança para construir o tipo errado de máquina. Uma que parece um avanço, mas que na verdade é apenas uma jaula mais confortável. Essa jaula mais confortável tem um nome: a máquina de substituição. E ela é a ferramenta mais eficaz do sistema para neutralizar quem começa a acordar. Ela opera com uma lógica perversa, te dá exatamente o que você acha que quer, para que você nunca busque o que realmente precisa. Funciona assim: com aquele primeiro dinheiro do seu fosso de segurança, você sente um alívio, você respira. E o primeiro instinto, programado em nós desde a infância, é usar essa folga para melhorar o presente. Você troca de carro, faz uma reforma em casa, compra roupas melhores. Você substitui um estilo de vida por outro, ligeiramente superior. Você não escapou da esteira, apenas trocou por uma versão mais veloz e com acolchoamento. A velocidade aumentou, a paisagem mudou um pouco, mas a direção é a mesma: o abismo. Do outro lado do mapa de Maquiavel existe a única máquina que importa: a máquina de multiplicação. A diferença entre as duas é brutal. A máquina de substituição consome seu recurso mais valioso, tempo e dinheiro, em troca de conforto e status passageiro. A máquina de multiplicação, por outro lado, consome dinheiro para gerar mais dinheiro e, consequentemente, mais tempo. Uma drena seu poder, a outra o amplifica. A maioria das pessoas, ao chegar no nível 3 do dinheiro, a estabilidade, comete o erro fatal de investir tudo na máquina de substituição. Eles financiam um carro que exige mais manutenção e um seguro mais caro. Mudam-se para um bairro que drena mais dinheiro em impostos e custo de vida. Eles aumentam suas despesas na mesma proporção, ou até mais, que seus ganhos. O resultado? Em 6 meses, aquele fosso de segurança evaporou e eles estão de volta ao mesmo estado de pânico de antes, só que agora com boletos maiores. Eles não compraram liberdade, compraram uma corrente de ouro. O segredo do nível 3, a verdade que Maquiavel sussurraria, não é usar seu dinheiro para viver melhor. É usar seu dinheiro para comprar ativos, usar dinheiro para comprar coisas que fazem mais dinheiro. Cada real gasto em um passivo é um tijolo a mais no muro da sua prisão. Cada real investido em um ativo é uma pedra removida. Mas aqui está o paradoxo que ninguém entende. A primeira peça que você compra para essa máquina de multiplicação não é uma ação, não é um imóvel, não é um negócio. É algo que você já tem, mas que vendeu barato a vida inteira. E dominar a arte de recomprar esse ativo é o que separa os generais dos soldados no campo de batalha financeiro. Esse ativo, o recurso mais valioso que você possui, e que o sistema te convenceu a leiloar por uma ninharia, é o seu tempo. Desde o primeiro dia na escola, você foi treinado para vender seu tempo. 8 horas por dia, 5 dias por semana, em troca de um salário. Eles chamam isso de segurança. Maquiavel chamaria de a troca mais desigual da história. Você entrega seu recurso mais finito e irrecuperável, as horas da sua vida, em troca do recurso mais abundante e fabricável do mundo: dinheiro. Um péssimo negócio. O general no campo de batalha financeiro entende isso. Ele não joga o jogo de vender tempo. Ele joga o jogo de comprar tempo. E é aqui que o nível 3 realmente começa. O primeiro dinheiro que sobra não vai para um carro melhor ou um apartamento maior. Ele vai para a compra de alforria. Hora por hora. Veja bem, o soldado usa seu salário para descansar do trabalho. O general usa seu salário para pagar alguém para fazer parte do seu trabalho. Um exemplo prático. Um profissional autônomo cobra R$300 por hora de trabalho qualificado, mas ele gasta 10 horas por semana em tarefas administrativas. Agendar reuniões, responder e-mails, organizar documentos, tarefas que pagam 0. Ele está usando 10 horas de seu tempo de R$300 a hora para fazer um trabalho que vale R$30 a hora. O que o general faz? Contrata um assistente por R$30 a hora, por 10 horas semanais. Custo R$300.
Com essas 10 horas liberadas, ele pode atender mais 3 clientes. Receita: R$900. Ele investiu 300 para comprar tempo e o transformou em 900. Isso é uma máquina de multiplicação. Ele não comprou um passivo, ele comprou alavancagem. Cada tarefa de baixo valor que você delega, cada processo que você automatiza, é você comprando de volta um pedaço da sua própria vida. É você se demitindo do cargo de soldado que executa tudo para assumir o posto de general que comanda da estratégia. O objetivo não é parar de trabalhar. É parar de fazer o trabalho que não te leva para o próximo nível. Agora presta atenção nisso, porque é aqui que quase todo mundo desiste. Muita gente até chega no terceiro nível, começa a ganhar um pouco melhor, tem algum conforto, mas volta para a corrida, porque liberdade exige responsabilidade, e responsabilidade assusta mais do que pobreza. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, já deixa um like agora. Não por mim, mas para sinalizar para o algoritmo que esse tipo de conversa precisa alcançar mais pessoas presas nesse jogo. Mas comprar tempo de volta é apenas estocar a munição. Um general com um arsenal completo, mas sem um plano de ataque, ainda perde a guerra. E é essa estratégia de dominação que define o nível 4 do dinheiro. É aqui que você para de lutar pequenas batalhas e começa a construir um império. Nível 4, o império. E não estou falando de comprar mais ações ou um segundo imóvel para alugar. Isso é o que o sistema te ensina para te manter ocupado, jogando pequeno. O sistema te treinou para ser um colecionador de ativos, um pedaço de uma empresa aqui, um fundo imobiliário ali. Você se torna um bom passageiro no carro de outra pessoa. Você torce para que o motorista saiba o que está fazendo, mas você nunca está no controle do volante. O general não coleciona balas, ele comanda a fábrica de munição. No nível 4, você para de comprar os ovos de ouro e passa a construir a galinha. Você deixa de ser um consumidor de oportunidades e se torna um arquiteto de sistemas. Olhe para o caso de uma pequena empresária de uma cidade do interior, que percebeu que dezenas de comércios locais não conseguiam competir com os grandes aplicativos de entrega. O que a maioria faria? Abriria sua própria empresa de entregas, compraria 10 motos e se tornaria escrava da própria operação. Ela não. Ela investiu em criar uma plataforma simples, um sistema que conectava os motoboys autônomos da cidade diretamente com os donos de restaurantes e lojas. Ela não comprou uma única moto. Ela não contratou um único entregador. Ela construiu a ponte, a infraestrutura. O sistema dela se tornou o sistema nervoso do comércio local. Cada pedido, cada entrega, cada transação passava por sua plataforma e ela ficava com uma fração mínima de cada operação. Ela não construiu um emprego melhor para si mesma. Ela construiu um ecossistema que funciona enquanto ela dorme. Ela é a dona do tabuleiro, não uma peça nele. Percebe a diferença brutal? Ela não está jogando o jogo do dinheiro. Ela criou um novo tabuleiro onde ela define as regras. O dinheiro deixa de ser o objetivo e se torna um sintoma do poder do seu sistema. Isso é um império. É quando seu rendimento não depende mais da sua hora, nem do seu esforço, mas da eficiência da máquina que você criou. Mas essa máquina, quando bem construída, cria um problema que 99% da população nunca terá: excesso de capital. O que acontece quando seu império gera mais dinheiro do que ele próprio consegue absorver? Quando reinvestir no próprio negócio já não é suficiente. É aqui que o dinheiro transcende a economia e entra no reino do poder puro. O nível 5, onde as regras do jogo que você conhece são completamente reescritas. Nível 5. O rei. Aqui, o dinheiro para de ser uma ferramenta de troca e se torna uma ferramenta para comprar poder. Você não investe mais em ações de uma empresa. Você compra a empresa inteira, não pelo lucro, mas para tirar um concorrente do seu caminho. Você não financia um anúncio, você compra o canal de mídia. O excesso de capital do seu império é usado não para gerar mais dinheiro, mas para reescrever as regras da sociedade a seu favor. É aqui que fortunas financiam campanhas, moldam leis e definem narrativas culturais.
o dinheiro se torna uma arma silenciosa, um instrumento de controle. O objetivo não é mais vencer o jogo, é ser o dono do tabuleiro. E aqui vem a parte mais desconfortável de todas. Se você não subir esses níveis conscientemente, o tempo vai subir por você. Daqui a 10 anos você vai estar exatamente no mesmo lugar, só mais cansado, mais velho e com menos opções. O sistema não tem pressa. Ele pode esperar você envelhecer. E isso nos leva ao 6º e último nível, o nível que poucos na história alcançaram, o nível da dinastia. Aqui o dinheiro deixa de ser seu, ele se torna uma entidade, um legado que transcende sua própria vida. O foco muda de acumulação para perpetuação. Estruturas são criadas para proteger a riqueza por gerações, imunes a impostos, crises e herdeiros irresponsáveis. O dinheiro não é mais medido em milhões ou bilhões, mas em séculos. É a passagem do poder pessoal para o poder familiar, onde o nome da família se torna o ativo mais valioso. E o capital gerado serve a um único propósito: garantir que a dinastia nunca morra. Sobrevivência, estabilidade, liberdade, império, poder e dinastia. Esses não são apenas níveis de dinheiro. São níveis de controle sobre a própria vida. O sistema foi projetado para te manter focado apenas no primeiro degrau, te fazendo acreditar que não existe escada. Ele te vende a ideia de estabilidade como se fosse o topo da montanha, quando na verdade é apenas o campo base. Hoje você viu o mapa completo, você viu o cume. Agora que você conhece os 6 níveis do dinheiro, eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Em qual deles você está hoje? Escreve o número aqui nos comentários. Não para me contar, para você assumir isso em voz alta. A maioria das pessoas passará a vida inteira presa entre os 2 primeiros níveis, correndo numa esteira sem saber que existe uma saída. Mas você, não. Você agora sabe que o jogo é muito maior. O conhecimento é o primeiro passo para a rebelião estratégica. E hoje você recebeu o mapa. Se este mapa abriu seus olhos para o verdadeiro jogo do dinheiro, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas coordenadas. E para eu saber que você chegou ao final do mapa e está pronto para mudar de nível, comente a palavra poder aqui embaixo. Mas entender o mapa é inútil se você não dominar as leis que governam o dinheiro. Existe um conjunto de regras não escritas que fazem o dinheiro fluir para você ou fugir de você. No vídeo que está aparecendo na tela, eu vou te entregar as 5 leis do dinheiro que você precisa saber para prosperar. Clique agora e continue a reescrever seu futuro financeiro.